Assistir esse vídeo vai fazer você abrir sua cabeça para questões que nem você sabia que você se incomodava. Então, é por sua conta em risco. Eu vou falar sobre 4 formas naturais, sem cirurgia, sem procedimento, para você ter uma impressão ou, de fato, aumentar o tamanho em comprimento do seu pênis. No final, eu vou te falar um bônus, uma informação valiosa, mais nova, que talvez você não saiba. Então, fica comigo até o final para você entender as 4 formas e o bônus depois. Vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, eu sou urologista especializado em saúde sexual masculina e para você que quer marcar uma consulta comigo, link na descrição e QR Code aqui na tela. Muitos de vocês se incomodam com o tamanho ou estética do próprio pênis. E por que eu afirmo isso com tanta tranquilidade? A gente tem trabalhos, na forma de questionários populacionais, são várias perguntas que são feitas para casais, em geral, casais, e na maioria das vezes heterossexuais, tá? Eu não achei muito trabalho com homossexuais. Mas na maioria dos trabalhos, questionários com casais heterossexuais, você perguntava várias perguntas, não é só em relação a pênis, várias perguntas em relação ao casal. Pô, você gosta da mesma coisa que ela, comida, alimentação, sair, viajar, tal, várias perguntas. E aí no meio lá tinha pergunta: você é satisfeita com o pênis do seu marido? Você mudaria o pênis do seu marido? E aí a maioria desses questionários, mais de 90% das mulheres não mudaria nada, não se importa, não tá nem aí pro pênis do marido, tá ótimo. E mais de 50%, ou seja, 52%, 51% dos homens gostariam de aumentar o pênis, ou seja, a maioria deles, a discreta maioria, mas a maioria. É um dado que, na minha opinião, quando eu vi isso aí, eu fiquei meio alarmado, assim, impressionado. Ou seja, a maioria dos homens aumentaria o pênis. Veja bem, não tô falando, o questionário não fala assim, você faria uma cirurgia para aumentar o seu pênis? Muitos de vocês falariam, não, pô, cirurgia também não, mas você aumentaria? Pô, aumentaria. Não estou sofrendo por causa disso não, mas eu aumentaria sim. Então essa questão, você aumentaria o seu pênis? Não estou falando de cirurgia não, aumentaria. Se você pudesse acordar e aumentar ali 2 centímetros, você aumentaria ou não? Não queria? Responde aqui para mim nos comentários. Dito isso, eu listei aqui algumas formas bem simples de você ter alguns vão te dar uma impressão de aumento e outros vão, de fato, aumentar o comprimento, prometem, de fato, aumentar o comprimento do pênis. Então vamos lá. A primeira dica para você ter uma impressão de aumento, cara, funciona muito bem, viu? E a maioria de vocês, muitos de vocês não estão ligados nessa aqui, que é você raspar os pelos pubianos, ou seja, raspar os pelos mesmo que cercam o pênis, Para você descobrir, saber de fato o tamanho da árvore, você tem que aparar ela em volta, senão você fica aquele monte de mato em volta, você não sabe o tamanho real da árvore. Então você aparar os pelos dá realmente uma impressão de aumento. Eu vejo muito paciente que tem pelo na base do pênis, no corpo do pênis. Você tem o pelo do pubis mesmo, pubiano, pelo do pubis, do osso do pubis, que é ali aquele osso, aquela parte que está em cima do pênis. Ali, beleza, quiser deixar. Mas agora, deixar pelo na base do pênis ou no próprio corpo do pênis faz com que ele tenha uma impressão de ser menor. Então, só de você dar uma raspada ali, você olha assim, caralho, deu uma aumentada aqui, bicho. E foi só uma impressão de aumento. Obviamente, ao raspar os pelos, você não mudou o tamanho do seu corpo cavernoso, mas deu uma impressão de aumento, funciona bem pra caramba, além de eu considerar mais higiênico. O pelo, qual que é a função do pelo? O pelo tem uma função de proteção, uma oleosidade, que tem no pelo ali, que dá uma proteção, uma camada de proteção para a pele do pênis. A melhor forma de raspar não é você pegar a lâmina e ir direto no pênis ou direto no pubis, é você aparar com um aparadorzinho. Então, se você raspa assim ou não, bota aqui embaixo como é que você raspa o pelo pra galera, dá uma dica pra galera aí, pra você que raspa, não tem problema nenhum, dá uma dica pra galera que vai começar a raspar agora. Outra forma de você ter uma impressão de aumento, por enquanto eu estou nas 2 formas de impressão de aumento, é dar uma emagrecida, rapaziada. Então, eu tenho pacientes que são mais gordinhos, que tem aquela gordura pubiana, pubis mais gordinho, gordura na raiz da coxa, gordura no saco escrotal, e isso tudo vai crescendo em volta do pênis e o pênis fica embutido ali, fica bem embutido. Tem pacientes quadros graves aí que a gente já trata ali, eventualmente com cirurgia ou com preenchimento, que o pênis do paciente é completamente embutido, de você olhar ali e não ter pênis nenhum, Então, o paciente muitas vezes convive com isso a vida inteira e vai chegar aqui e a gente vai conseguir tratar. Então, assim, tratar de outra forma, que é a forma cirúrgica, que eu posso até falar com vocês no final, mas eu estou focado aqui em formas não cirúrgicas. Então, só de você emagrecer, você vai ver
passar a enxergar seu pênis. Tem muito paciente que emagrece, né, que faz uso aí de Ozempic, Mounjaro ou até a própria bariátrica da vida. O cara fala, puta, agora eu tô vendo o meu pênis. Eu não via meu pênis, agora eu tô vendo. Por quê? O pênis dele desenterrou, tava escondido na gordura e agora ele saiu, tá desenterrado, a gente consegue ver o pênis. Ele aumentou de fato o corpo cavernoso? Não, mas ele deu uma desenterrada no pênis. Agora eu vou para duas formas que prometem de fato aumentar o pênis. Primeira forma delas, sem cirurgias, é o extensor peniano, né? Existem trabalhos científicos que mostram que sim, o extensor peniano, que você basicamente é um aparelho que você vai acoplar ao seu pênis e ele vai manter uma tração peniana. Vai tracionar o pênis e você vai mantê-lo por algumas horas do seu dia ali. 4, 5, 6 horas, tem vários protocolos de uso, né? Nenhum deles está errado, mas fato é que se você conseguir chegar a 5 horas de uso por dia, né, você consegue alongar o pênis de 2, 3 e aumentar em 3 centímetros até o comprimento do pênis. Existe uma discussão em relação a se esse pênis volta, né, para o estado anterior se você parar de usar. A maioria dos trabalhos mostrou que volta, apesar do follow-up não ser muito grande, né? Os caras não fazem um acompanhamento muito longo desse paciente. Mas a maioria dos trabalhos fala que você parou de usar, ele tende a recuperar o tamanho anterior, né? Então ele volta para o tamanho anterior, então teoricamente você precisaria manter o uso do extensor peniano. É uma forma não invasiva, obviamente que no começo exige uma adaptação para você se adaptar ao uso do aparelho, exige muita disciplina do paciente, mas você pode sim chegar a um aumento de pênis de 2 a 3 centímetros. E a última forma natural, eu não falei o bônus que eu tenho para você ainda, mas a última forma natural seriam os exercícios, né? O Jelqin, né? Exercícios de tração. Basicamente é a mesma ideia do extensor peniano. Então o paciente vai fazendo um movimento de ordenha peniana, né? Vai esticando o pênis, fazendo isso todo dia esticando o pênis, todo dia ordenhando o pênis. Obviamente que esses exercícios de Jelqin não tem trabalho científico nenhum que comprove isso, mas são técnicas milenares, né? São técnicas usadas até em sociedades, né, muito antigas, como egípcias e árabes, muito antigas para aumento de pênis com exercícios de ordenha peniana. Tem algumas referências negativas na literatura médica dizendo que essa atividade, esse exercício peniano pode gerar lesão de corpo cavernoso, porque você não tem muito bem assim determinado qual força que você tem que aplicar para que você tenha resultados. Então você vai ter um paciente ou outro que exagera na força e tem lesão de corpo cavernoso, podendo levar a deformidades ou então tortuosidades do pênis. Eu particularmente aqui em consultório médico, eu jamais recomendaria um paciente, faz aí ordenha todo dia aí que vai aumentar. Mas você vai ver aqui nos comentários aqui desse vídeo, várias pessoas que praticam e observaram aumento de pênis. Talvez se você praticar ou pratica, bota aqui embaixo a forma que você faz, se você teve algum acidente, teve dor, experimentou algum fato negativo, se você experimentou algum fato positivo, se você tem experiência nisso, coloca aqui embaixo que todo mundo vai aprender, inclusive eu. Mas basicamente é uma das formas que você tem ali uma promessa de aumentar comprimento de pênis. E o bônus que eu quero trazer para você é o que a gente tem do ponto de vista científico, né, médico, intervencionista de aumento de pênis. Você tem formas mais invasivas, como por exemplo a faloplastia. Faloplastia é uma cirurgia mesmo, uma cirurgia que você vai cortar 2 ligamentos, que é o ligamento suspensório do pênis e o ligamento semimembranoso, né, que basicamente seguram o pênis, estão do púbis para o pênis, do osso do púbis para o pênis. Então, se você seccionar esse ligamento, você vai conseguir ganhar alguns centímetros de pênis. Porém, o pênis também perde aquela rigidez axial, né? Ele não fica rígido para cima, como você está acostumado. Ele vai ficar rígido meio para baixo, e isso vai dificultar a penetração em algumas posições, pelo menos é o relato de alguns pacientes. Portanto, é um tipo de cirurgia que a taxa de satisfação não é tão grande quanto parece. Então, você vai seccionar esses ligamentos, a faloplastia completa, ele vai também incluir lipoaspiração de pubis, ou a dermolipectomia de pubis, que é essa gordura ali em cima do pênis, que pode esconder o pênis, e pode incluir também a escrotoplastia, que é basicamente você tirar a implantação do escroto que está muito no corpo do pênis, você joga para a base do pênis e você ganha ali, não aumenta o pênis de fato, mas você ganha ali em estética, fica mais bonito ali o pênis. Então a faloplastia inclui esses procedimentos. Você vai ter variações da faloplastia, mas fato é que é um procedimento cirúrgico, pós-operatório não é fácil,
não é fácil. Inchaço, dor no pênis e tal, você demora até se liberar, voltar a ter relações, enfim. E você tem uma taxa de satisfação que é bem questionável, porque o pênis perde essa rigidez axial. Então você tem a faloplastia, você tem os procedimentos estéticos, como eu já citei, que estão incluídos na faloplastia, muitas vezes, que é a dermolipectomia de pubis, ou a lipoaspiração de pubis, que vai abordar essa gordura pubiana ali em cima do pênis. Então vai aspirar essa gordura, vai tirar essa pele e vai desenterrar o pênis. É um procedimento que o cirurgião plástico, junto com o urologista, pode fazer. Eu faço aqui na clínica com nossa cirurgiã plástica parceira e a gente consegue bons resultados quando bem indicado. E por último, o procedimento que a gente é mais procurado aqui na clínica, visando aumento peniano, é de fato o preenchimento de pênis com ácido hialurônico, que é uma substância muito segura, biocompatível, você tem ácido hialurônico no seu corpo, o que torna o procedimento muito seguro quanto a complicações, infecção, rejeição, são praticamente nulos na prática. E a gente vai conseguir dar um engrossamento do pênis, 2 a 3 centímetros, e colocando ali na camada certinha, talvez esse, do ponto de vista técnico, seja o detalhe mais importante, a gente consegue alongar o pênis no estado flácido. Esse é o resultado que a gente consegue oferecer ao paciente. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse procedimento, você tem que mandar uma mensagem para aquele número que eu falei lá atrás, número de WhatsApp, pede um vídeo de preenchimento para a nossa equipe, que a gente vai te mandar, você vai saber um pouco mais sobre valores e até alguns detalhes técnicos a mais. E se você quer saber por que o seu pênis some na sunga, eu vou deixar um vídeo aqui para você. Até o próximo vídeo.